Deus, amado, aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estão felizes, querido? Amém. Esta noite, irmãos, ao decorrer de todo o dia, Deus tem nos visitado poderosamente e não é diferente hoje à noite. Eu tenho certeza os irmãos que estiveram, tem muitos irmãos que não estiveram de manhã e estão aqui. É uma realidade, irmãos, confirmada, que se nós tivéssemos um culto só, a igreja não suportaria o número de membros. Tudo isso, irmãos, não é porque Laubert é bonzinho, não. Mas tudo isso é para a honra e glória do nome santo do Senhor. Porque nós somos apenas instrumento na mão de Deus. Você é um instrumento, querida. Nós somos instrumento. Deus quer trabalhar com nós, ou seja, Ele quer escrever uma história na minha vida e na sua. E nesta noite Deus tem uma palavra rima para mim e para você. Se você vê, irmãos, essa convicção, diz, Senhor, hoje eu vou na tua casa, porque eu quero que o Senhor fale comigo. Você vai sair daqui regozijando de alegria, porque Ele vai falar. Você crê, irmãos? Aleluia! Abra sua Bíblia aí no livro de Levítico. Glória a Deus. Eu estava pedindo ao Senhor a confirmação, irmãos. Ao decorrer dessa semana, trabalhando ali, pensando ali, Senhor, eu quero uma palavra, Senhor, que venha de encontro à necessidade da minha igreja. Porque quando eu falo da minha igreja, irmãos, eu estou falando de vocês também. Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos a igreja, não é esse templo aqui. Esse templo, que nem o presbítero Laubert disse, esse templo está bem adornado, é claro. Nós precisamos de melhor para a adoração ao nome santo do Senhor. Mas o Senhor quer, irmãos, essa igreja que está dentro de mim, dentro de você, que é o nosso coração. Vamos com a palavra do Senhor no livro de Levítico. Glória a Deus. Deus amado. Quero ser breve, irmãos, em nome do Senhor. Eu tenho certeza, no livro de Levítico, capítulo 3. E depois nós vamos para... Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aliás, o livro de Levítico, capítulo 6, verso 13. E depois nós vamos voltar lá em Êxodo, capítulo de número 3, verso 2. Para nós darmos início ao sermão desta noite, em nome de Jesus. Levítico, capítulo 6, a partir do verso de número 3. Olha o que diz aqui, irmãos. O livro de Levítico, os irmãos estão cientes que é o livro do holocausto. É uma ordem a qual Deus deu a Moisés, aleluia, que fizesse. Olha o que diz o versículo 13 do capítulo de número 6. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Deus amado. Vamos lá para Êxodo, capítulo 3, versículo de número 2. Aleluia. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Aleluia. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumiu. Aleluia. Deus amado, aleluia. Que palavra forte para nós nessa noite, irmãos. Eu pedi a confirmação para o Senhor até ontem. Eu fui para a igreja aqui dos nossos irmãos aí na Boa Nova, falei, Senhor, hoje eu quero a confirmação da palavra que vai ser ministrada. E o Senhor me deu a confirmação. Glória a Deus. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ontem à tarde eu estava, liguei a televisão, estava ouvindo, assistindo um programa evangélico. O pregador fez uma comparação da igreja que amedronta. Ele falou, o tema da mensagem nesta noite é a igreja que amedronta. Eu fiquei perplexo, irmãos. Eu falei, Senhor, igreja que amedronta, que igreja é essa? A igreja que amedronta, irmãos, é aquela igreja que guarda as suas origens. Qual é a origem da sua igreja nesta noite? Deus pergunta para mim e para você, qual é a origem da sua igreja, Sebastião? Faça essa pergunta para você também nesta noite. Qual é a origem da igreja. Foi dado a lei, irmãos, a simbologia do fogo
falava não, sabe por quê? Porque havia homens ali encarregados. O sacerdote ia, colocava, limpava a cinza, colocava novamente a lenha e o fogo queimava sucessivamente. E nossa igreja que se amedronta, essa igreja tem que ter fogo. Porque senão, irmãos, nós vamos passar despercebido. A igreja que tem fogo, querido, é uma igreja que vai realmente causar temor. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, vamos lá, no livro de Êxodo, o que aconteceu ali. Nós vamos contar a história de Moisés já de 1 hora. Eu quero correr aqui para os irmãos entendam, mas eu tenho que falar alguma coisa. Moisés, o que originou a origem de Moisés? Filho de uma hebreia, que trabalhava onde? No palácio de Faraó ali no Egito. E o que aconteceu, querido? Moisés foi tirado lá do rio. Moisés, a própria mãe dele colocou ele dentro daquele cesto e Moisés descia a rio abaixo. Mas já era algo planejado por Deus, irmãos. Deus coloca na minha mão e nas suas mãos estratégia para sair de situações adversas. Foi o que aprendemos hoje de manhã. Quando tudo está ao contrário, Deus vai colocar na sua mão estratégia e você vai ver, aleluia, a direção que você deve seguir. Aleluia! Deus fez isso ali com o seu povo. Aleluia. Mas só, irmãos, que Moisés, depois de todo aquele processo, a filha de Faraó adotou ele e coincidentemente algo tremendo colocou para a mãe dele mesmo cuidar de Moisés. Os irmãos iam trabalhar de Deus. Glória, você vai cuidar desse menino. Eu vou adotar. Esse menino vai ser como se fosse meu filho. E Moisés, irmãos, foi criado em toda a mordomia no palácio do rei Faraó. Moisés foi criado, cresceu ali. Aleluia! Mas eu tenho certeza de uma coisa, querido. A mãe de Moisés guardava a sua origem. Ela sabia que povo ela pertencia. E eu tenho certeza, a Bíblia diz que Moisés começou a crescer. E eu tenho certeza, a Bíblia não relata dessa maneira, mas eu estou fazendo uma inalação. Aleluia! Moisés começou a crescer, eu creio que da idade de 8 anos. O que aconteceu? A mãe de Moisés deve ter chegado no ouvido dele, porque tinha que ser a segredo, realmente, porque senão ele seria morto. A mãe dele deve ter chegado no ouvido: olha, meu filho, sabe aquele povo que está lá na olaria, lá sendo maltratado? Aquele povo é o seu povo. Irmão, Deus faz isso comigo e com você. A Bíblia diz, irmãos, que aquelas palavras interligaram no ouvido de Moisés. Moisés, irmãos, criança com 8 anos. Se você chegar e falar uma palavra para criança de 8 anos, ela vai ficar adulta e vai estar lembrando daquilo. Eu lembro de algo que aconteceu comigo com 8 anos de idade. Vou fazer 60 anos. Até hoje eu lembro. E Moisés gravou aquilo. Aquele lá, meu povo. A minha origem é aquela. Eu estou em todo esse apogeu. Eu estou em toda essa mordomia aqui no palácio. Mas o meu povo está sendo escravizado naquela olaria. Meu povo está sendo maltratado. Não pode ficar dessa maneira. Tem que mudar essa situação. Irmãos, Deus colocou eu e você para fazer diferença. Deus colocou nós para fazer diferença. E para fazer diferença, nós vamos ser uma igreja, aleluia, que vai causar medo. Vocês sabiam? A Bíblia diz que Moisés, um certo dia, já moço, falou: olha, de tarde, hoje chegou a minha oportunidade. Hoje eu vou lá ver o que está acontecendo com o meu povo. A Bíblia diz que quando ele chegou na porta da olaria, aquele povo, aquela multidão de gente amassando barro, Moisés chega e vê, aleluia, um egípcio maltratando um hebreu, aleluia, chicoteando, aleluia, escalão, sangue misturado com suor. Moisés não se conteve, tomou decisão pessoal dele mesmo, irmão. Pegou, aleluia, matou aquele
egípcio enterrou na areia. Irmãos, muitas das vezes nós tomamos decisão precipitada. Muitas das vezes, irmãos, nós tomamos decisão da nossa própria emoção, da nossa carne. Muitas das vezes achamos que estamos fazendo certo, mas diante de Deus está reprovado. Aleluia. Às vezes nós falamos, tem a confirmação de Deus, não tem. Aleluia. Porque quando Deus está no negócio, as coisas correm tranquilamente ao nosso favor. A Bíblia diz que Moisés, ao cometer aquele homicídio ali, querido, Moisés chega, em vez de receber dos seus irmãos ali na olaria aplauso, recebeu foi perseguição. Você não podia fazer isso. Você matou, você realmente matou o nosso semelhante. Você não podia tirar a vida. Quem tem direito de tirar a vida é só Deus. Irmãos, e com aquele episódio que aconteceu, Moisés, aleluia, teve que fugir. Mas Deus já estava no controle. Deus estava escrevendo a história daquele povo. Deus escreve a nossa história, irmão. Seja qual for, aleluia, a escravidão que eu e você estiver atravessando, Deus vai escrever a história. Aleluia. A Bíblia diz, querido, que Moisés foi, aleluia, para a terra lá do seu sogro. E lá, irmão, ele foi pastorear a ovelha. Aleluia, irmãos. De dentro do palácio, Moisés se via no alto da colina pastoreando ovelha. Irmãos, Deus faz isso. Quando eu e você estamos numa área de conforto, Deus nos leva nós para um lugar difícil. Deus nos leva nós para atravessar deserto. Deus nos leva nós, irmãos, para ser trabalhado. Porque Deus faz desta maneira. Porque Ele tem promessa. Nós cantamos que temos a marca da promessa. E quem tem a marca da promessa vai passar por esse processo. Moisés, irmãos, ele estava ali, mas estava conectado com o céu. Aleluia. Eu nem lembro lá do palácio, não. Lá aquilo lá que satisfazia simplesmente a minha carne. Aquela sabedoria egípcia lá satisfazia o meu ego só. Mas aqui é diferente. Aqui o caso é com Deus, Jeová. Deus, Ele opera, querido, no meio da adversidade. Não se preocupe, não. Hoje de manhã nós ouvimos aqui o Salmo 3. Eu deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Deus faz isso, irmãos, quando eu e você temos essa confiança de que não estamos só. A Bíblia diz, irmãos, que em certo momento, Moisés teve aquela visão maravilhosa. Moisés olha no meio daquele vão de colina, de morro, aleluia, aquele deserto, querido, aleluia, que era só mato e pastagem. Moisés começa a ver aquele fogo. Opa, pera lá, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Moisés viu um fogo diferente, irmãos. Não é o fogo natural, não. Porque o fogo natural, ele só causa emoção. É algo, irmãos, que nos emociona, passageiro. Mas o fogo de Deus é perseverança. Olha aquele fogo queimando. E Moisés se aproximou e começou a olhar que na medida que aquele fogo queimava, a sarça continuava verde. Irmãos, olha o trabalhar de Deus. Nós vimos lá atrás Moisés com aquela arrogância. Não, eu vou lutar com as minhas forças. Deus não quer isso não, irmão. Se você está lutando com a sua força, saia daqui nessa noite convicto de uma coisa. Pare. Entregue o teu caminho ao Senhor, como diz o Salmo 37. Confia nele, porque o demais ele vai fazer na sua vida. Não há necessidade, irmão, irmã, de lutar com a nossa própria força. Se nós temos um porto seguro, nós temos um general de guerra.
momento eu vou entrar, aleluia, na sua vida e vai haver uma transformação. Deus faz isso comigo e com você, mas há necessidade, irmãos, de limpar. Há necessidade, muitas das vezes, irmãos, de nós despejar o vaso. Deus quer encher o vaso, mas Ele não quer encher o vaso, irmãos, que tem resto, não. Deus não quer encher o vaso que está por metade, não. Deus quer encher o vaso por completo. Foi isso que aconteceu com Moisés. Moisés tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. A Bíblia diz, irmãos, que Moisés ouviu a voz do Senhor. E dali o que aconteceu? O Senhor falou, agora sim, Moisés. Agora você está preparado para voltar lá onde você foi. Num momento inoportuno, Moisés, não era a hora de você sair do palácio. Para que você saiu, Moisés? A hora é agora, mas Senhor, depois de tantos anos, eu vou ver Faraó frente a frente, o que eu vou ter para falar com ele, Senhor? Vai, Moisés, porque eu vou te dar, eu vou colocar palavras na sua boca. Irmãos, não se pasme, não se assuste com a adversidade que você está enfrentando. Se posicione diante de Deus, porque Ele vai te dar um recurso nas suas mãos. Ele vai dar um recurso na minha mão, para que eu possa entrar e sair no meio desta peleja. E diz, irmãos, que Moisés, cheio de autoridade, o Senhor falou, você não vai só, eu ainda vou te dar um companheiro, Arão vai com você. Aleluia, irmãos, isso acontece quando nós, aleluia, temos uma igreja, irmãos, que realmente que amedronta. Uma igreja que amedronta, que as pessoas olham e falam, o que está acontecendo, povo? Nós vamos ver aqui na frente, nós vamos estar mais na frente ainda, irmãos, tem mais para nós aí ainda. A igreja que amedronta, eu tenho certeza que os irmãos estão meio atônitos, mas irmão, falar de igreja que causa medo, sim! É a igreja que faz a diferença no mundo que estamos vivendo hoje. A igreja que é amedronta, irmãos, é a igreja que é edificada em fogo. Graças a Deus. Não é, irmão, só aquele barulhão, não é barulho, não. É autoridade, é determinação. É convicção em quem você está servindo. Graças a Deus. Talvez a sua fé, irmão, minha fé é pequena, mas com essa fé você tem feito a diferença. Com essa fé, onde você estuda, onde você trabalha, as pessoas te olham de maneira diferente. Por quê, irmãos? Porque há a marca da promessa em você. Há essa marca que o mundo não pode tirar. Essa marca, irmãos, que vai permanecer até a vinda de Jesus. Glória a Deus. Moisés voltou para o Egito. E ali, irmãos, tirou aquele povo. Foi algo tremendo aquilo ali. Algo que tinha acontecido quando José foi para o Egito. Ali Jacó constituiu família ali no Egito. Ali, irmãos, o povo de Deus cresceu ali no Egito com toda a liberdade. Mas o faraó veio a falecer. Entrou outro faraó. E esse faraó colocou aquele povo à esquerda. Não, esse povo não. Esse povo que até hoje domina aqui. Esse povo que enriqueceu aqui na nossa terra. Agora não. Agora eles vão ser escravos, eles vão lá para a rolaria, amassar barro. Mas Deus, irmãos, quando coloca essa marca da promessa em mim e você, esteja eu e você aonde estiver, Ele vai com as suas mãos poderosas e nos tirar. O mundo quer nos afundar, querido. O mundo quer nos colocar dentro de um funil. O mundo quer que nós distanciamos cada vez mais. O mundo quer que a igreja, irmãos, cale. Mas quando a igreja é edificada em fogo, essa igreja vai causar medo. Aleluia! Quando a igreja é edificada em fogo, querido, essa igreja vai glorificar a Deus. Aleluia! E quando começar a glorificar, o mundo vai se assustar. Deus amado, aleluia! Deus tremendo, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Olha, irmãos, o que aconteceu, aleluia! Aleluia. Agora me virei para lá. Esta grande visão, aleluia, que a sarça não queimava. Não, Deus faz isso desta maneira. Olha outra passagem, vamos para lá. Já falamos de Moisés, um dos personagens. Agora nós vamos, aleluia, lá para o livro de
Deus amado, aleluia. O livro de 2 Crônicas, Deus tremendo, aleluia. 2 Crônicas, capítulo 7. Deus amado, aleluia. O fogo é a glória de Deus, são um sinal da sua aprovação. Oh, Deus amado, olha o que aconteceu aqui, irmão. 2 Crônicas, capítulo 7, nos diz assim: e acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto, e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. E o sacerdote não podia entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Foi dado essa ordem para Salomão edificar uma casa para o Senhor. E Salomão, irmãos, ele cumpriu detalhes por detalhes. Salomão, ele não deixou nenhum detalhe falhar na construção da casa. Na planta que foi entregue nas suas mãos pelo seu pai, porque Davi quis construir. Davi falou: não, Senhor, eu vou construir. Não, Davi, você não. O seu filho vai construir uma casa para mim. O seu filho vai trabalhar, você entrega para ele a planta da casa e ele vai fazer do jeito que eu quero. A Bíblia diz, irmãos, que foi aquele processo bem vagaroso, aquele processo com todo cuidado, e foi edificando a casa do Senhor, foi edificando, e quando chegou no final, Salomão olhou a casa e estava linda. Olhou lá os castiçais, olhou a tribuna toda de ouro, do jeito que o Senhor pediu, os querubins, e falou: e agora, Senhor? E agora? O Senhor pediu uma casa, aqui está a casa. Mas e essa casa? Essa casa sem a sua presença, Senhor? Não vai acontecer nada. O que fez Salomão, irmãos? Dobrou o joelho a buscar o Senhor. Quantas vezes, irmão, no nosso ministério acontece isso? Quantas vezes queremos chegar no topo da pirâmide e achamos que Deus realmente está aprovando? Quantas vezes nós queremos chegar lá no topo da pirâmide em cima e falar: Senhor, eu estou preparado. E às vezes, irmãos, estamos vazios. Salomão, ele viu toda aquela beleza, toda aquela formosura do templo, mas faltava o essencial, era a presença de Deus. A Bíblia diz que o rei dobrou o joelho e colocou o seu rosto em terra e clamou o nome do Senhor. Sabe o que aconteceu, irmãos? Quando terminou a oração, a Bíblia diz que desceu aquela língua de fogo do céu e consumiu todo o holocausto. Estava ali consolidada a presença de Deus, irmão. Deus já fez, faz comigo e com você a mesma coisa. Como está o nosso ministério, irmão? Será que já fizemos esta oração? Você, jovem, adolescente, eu louvo ao Senhor que você está aqui na frente, que maravilha. Deus, nessa noite, fala com vocês que está iniciando o ministério. Deus fala com você que está dando o primeiro passo. Como está, irmãos, o adorno da casa que o Senhor mandou você construir, que é o seu coração. Hoje não é casa feita por mão de homem, não. Hoje é o nosso coração, é o coração de cada um que aqui está. Será que nós podemos orar, irmão? Será que nós temos essa autoridade ao terminar a oração, o fogo da unção descer do céu e nos tomar? Será que estamos preparados, irmãos, para resistir o Shekinah de Deus na nossa vida? É diferença, irmãos. Nós ouvimos este mês passado falando sobre diferença, e a diferença é desta maneira. A diferença se faz assim, é com a unção de Deus na nossa vida. O rei Salomão foi um rei sábio, um rei famoso, por quê? Porque ele voltava a buscar o Deus do seu pai. Salomão tinha preocupação em buscar o Senhor, porque ele foi criado ali naquele convívio da unção de Deus, convívio de um homem que tinha o segundo coração de Deus, que era o seu pai. Davi tinha essa intimidade com Deus, e Salomão, no seu crescimento, ele contemplava aquilo. Olha, o Deus que meu pai pregava, o Deus que meu pai falava, é um Deus capaz de encher essa casa. E Deus, de tal maneira, irmãos, que o
o sacerdote não podia entrar no Santo do Santo. Ficou impedido de entrar, irmãos. Você já pensou? Que abundância de poder estava dentro daquela casa. O sacerdote chegava na porta, quem disse entrar? Chegava no átrio, não tinha como entrar, porque a glória do Senhor inundou toda aquela casa. Aleluia. Irmãos, comigo e com você, Deus quer fazer a mesma coisa. Deus quer fazer a mesma coisa comigo e com você. E quando Deus fizer, certamente você vai causar medo a muita gente. Porque você vai estar cheio de unção. Você vai estar cheio de unção, irmão. Eu conversei com um certo irmão, na certa ocasião ele falou isso. O irmão falou que descia na favela Camoré aí para evangelizar. Ele estava com unção tão grande que quando ele cumprimentava as pessoas não resistiam, caíam. As pessoas caíam porque o poder de Deus era tremendo na vida dele. Deus quer fazer isso comigo e com você também, irmão. Porque nós somos sal. Nós que vamos salgar este mundo. O mundo está sem sal, irmãos, e algo sem sal vai escurecer. Algo sem sal não vai ter vida para muito tempo. Então o Senhor colocou eu e você para ser sal dessa terra. Mas para que sejamos sal, irmãos, precisamos deste fogo. O fogo simboliza a presença de Deus na nossa vida. O sinal da promessa que há em mim e você tem muito a ver, irmãos, com esse fogo. Essa vitória que estamos comemorando hoje tem a ver com esse fogo, Albert. Esta vitória que a igreja está comemorando de 2 cultos de manhã e à noite tem a ver com esse fogo. A glória do Senhor está nesse lugar. Deus está operando na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, querido. Para fecharmos a mensagem desta noite, nós vamos dar o livro de Atos dos Apóstolos. Para completar, irmãos, o recado que Deus manda para mim e para você nesta noite. Oh, glória a Deus! Deus de poder, aleluia! Glória, glória, glória! Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, o versículo 3 e o 4, para que você compreenda o início, o meio e o fim da mensagem. Para que você saia daqui desta noite, irmãos, comendo esta palavra. Não é porque Sebastião está ministrando, não. Quem sou eu? Quem sou eu, querido? Eu não merecia nem estar aqui. Mas se estou aqui porque a misericórdia de Deus me alcançou. Aleluia. Eu confesso, os irmãos, eu tinha uma timidez tão grande. Para me estar diante do auditório assim, irmãos, eu acho que eu estaria assim, ó, quando eu cheguei no interior. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Estaria desse jeito, não conseguia olhar dentro dos olhos dos irmãos. Mas Deus, irmãos, tem o seu trabalhar. Deus começou a me mudar. Deus começou a me preparar, irmãos, porque tem promessa em nossa vida. Quando Deus tem essa promessa, irmãos, não se preocupa da sua timidez, não. Deus vai tirar. Deus vai colocar você na posição devida ao qual Deus Aleluia. Olha o que diz aqui, irmãos, a descida do Espírito Santo. O capítulo 2, versículo 3 diz assim: e foram vistas por eles, línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito. Aleluia. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Aleluia. Irmão, esse fogo que nós estamos aprendendo nessa noite não é um fogo natural. Ali foi uma simbologia no Velho Testamento. Esse fogo que os discípulos viram cair do céu aqui foi um fogo, algo sobrenatural, algo transformador. Glória a Deus. Eu estava ouvindo uma mensagem dias atrás e o pregador falava uma coisa e aquilo impactou a minha mente. Ele falou dos discípulos. Ele falou dos discípulos, primeiramente, segurança. O Senhor escolheu um grupo de homens para ser o seu segurança. Jesus escolheu aqueles homens para estar ao seu redor. Aonde ele colocou, ele foi buscar referência. Quando Pedro
cortou a orelha do soldado. Jesus falou: Pedro, mete a tua espada na bainha, rapaz. Aquele que com ferro fere, com ferro ele vai ser ferido. Não foi para isso que eu vim, não, Pedro. Pedro colocou a espada na bainha. O Senhor colocou a orelha do soldado no lugar. Ali foi o primeiro episódio, querido. Ali começou a trabalhar na vida daqueles homens. E ali sucedeu o quê? Jesus foi crucificado. Jesus foi entregue, foi crucificado. Ao terceiro dia, ressuscitou. Glória a Deus, glória a Jesus. E apareceu com os seus discípulos. Apareceu com os seus discípulos. Quando Jesus foi sepultado, qual foi a atitude daqueles homens? Os filhos de Zebedeu falaram assim: olha, sabe de uma coisa? O nosso mestre foi embora, eu vou pescar. O que aconteceu? Uma multidão acompanhou eles também. Não, você vai? Eu também vou. Foram para o mar pescar. Irmãos, quando nós não recebemos ainda esse sinal, nós estamos sujeitos a tomar as mesmas decisões que aqueles homens tomaram. Eles tinham recebido o chamado, mas não tinha, irmãos, a emblema de Cristo na vida deles. Não tinha ainda, irmãos. A Bíblia diz que o Senhor chegou, estava eles ali na praia, lavando as redes. O que aconteceu? Olha, o que está fazendo aí? Foi dada uma ordem para vocês irem para Jerusalém, porque lá vocês iam ser revestidos de poder. Irmãos, o ser humano tem esta instituição, nós temos esse intuito conosco, nós realmente somos vulneráveis, mas quando Deus tem paciência comigo e com você, Deus deixa acontecer, para que Ele possa mostrar a sua grandeza, a sua maneira de trabalhar em nós. Foi isso que aconteceu na vida daqueles homens. O Senhor, para não decepcionar muito eles, falou: olha, vamos ao mar alto aí, vamos. Mas Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e não ganhamos nada, mas pela tua palavra nós vamos lançar a rede. O que aconteceu, irmãos? A rede daqueles camaradas veio superlotada de peixe, encheu o barco, chamou o barco que estava do lado, venha cá, encheu aquele montoeira de barco de peixe. E Jesus olhou e falou: Pedro, a partir de hoje, você não vai ser pescador mais, você e seus companheiros, mas vão ser pescadores de homem. Vão lá para Jerusalém do jeito que eu mandei. Ficam lá, porque vocês vão ser revestidos de poder. Às vezes, irmãos, nós estamos há tanto tempo na igreja e não conhecemos ainda esse poder. Às vezes, irmãos, eu estou desde 76 aqui e não conheço esse poder que vai me abalar, esse poder que vai me impactar, esse poder que vai fazer em mim e você a diferença, esse poder que vai fazer a sua igreja uma igreja que vai amedrontar. Foi isso que aconteceu, irmão. E o importante é analisar o seguinte, que não foi no primeiro dia que aconteceu aquilo, não. Jesus provou a paciência deles ali. Eu creio, irmãos, que eles começaram a esperar. E uma coisa que nós, ser humano, não tem é paciência para esperar. Eu tenho certeza que Deus usou este lado, aleluia, no psicológico daqueles homens. Mas cadê? Cadê? Ele falou que ia descer poder, cadê? Quantas vezes, irmãos, pessoas que eram para ser vaso na casa do Senhor, hoje se encontram na sarjeta aí fora, porque não teve paciência de esperar. Essa semana eu estive com uma pessoa desta maneira. Ele chegou para mim, falou: o irmão é evangélico. Falei: pela graça de Deus sou. Ele falou: eu também era, irmão, mas entrou dentro de mim um esfriamento espiritual tão grande. Eu era dirigente de igreja, pertencia ao ministério da igreja Deus é Amor, mas a fraqueza foi tão grande que eu saí da igreja e não tenho força mais para voltar. Mas a misericórdia do Senhor está me sustentando ainda. Eu disse para ele: o Senhor está te dando essa oportunidade, volta enquanto é tempo. Às vezes nos acontece isso, por não termos paciência para esperar. Aqueles homens ficaram ali. Eu creio que teve algum ali que já estava falando: não vai acontecer, não vai. Ele simplesmente quis, aleluia, que nós nos motivar, não vai acontecer isso não. E de repente, irmãos, começou aquele vento impetuoso. A Bíblia diz que começou como se fosse um redemoinho. Começou
começou a tremer. Quando nós morávamos no interior, acontecia isso. Tempestade lá no Paraná, nas casas de tábua, o vento começava a fazer aquele redemoinho e começava a balançar todas as paredes. Ali naquele cenáculo começou a acontecer isso, e de repente começou a descer aquelas línguas de fogo, e o povo começou a dançar, o povo começou a ser cheio da unção, e aquilo confirmou a presença de Deus na vida daqueles homens. Ali, irmãos, aqueles homens, aleluia, acabou aquele medo. Ali aqueles homens que estavam fugindo para a sua profissão anterior. Não, agora não. Agora nós vamos causar. Agora nós vamos fazer a diferença. Agora nós vamos sair. Agora sim. Agora nós vamos causar medo. E quando aqueles homens saíam aqui, no lugar que aqueles homens passavam, os irmãos já sabem o que acontecia. Os irmãos sabem o que aconteceu na vida de Estevão, quando estava naquela praça. A Bíblia diz que só de Estevão falar com aqueles homens, Estevão olhava para aqueles doutores da lei, eles não conseguiam, irmãos, olhar na face de Estevão, não. Meu Deus! Eles não conseguiam, porque a face de Estevão brilhava, a luz do Espírito Santo estava sobre ele. Deus quer fazer isso comigo e com você, irmão. Ouvia ontem a mensagem que nós devemos sair dessa pequenez. Às vezes nós achamos que somos tão pequenos, enquanto eu e você acham que somos pequenos, o Deus que está dentro de nós diminui também. Sabia disso? Enquanto você fica naquela indecisão, o Deus que está dentro de você vai minguando. Mas quando você fala, não, o Deus que eu sirvo é um Deus que move montanhas. É o Deus que nós cantamos. O Deus que eu sirvo é o Deus que vai amedrontar este mundo, sim. Foi desta maneira que os discípulos saíram, irmãos, e muitas almas se renderam aos pés do Senhor. A Bíblia diz que o sinal o acompanhava aonde eles estavam. Irmão, esse sinal tem que nos acompanhar, irmão. Aonde você está, o sinal de Deus tem que estar sobre você. Eu estava lá naquela empresa e ali o sinal de Deus estava na minha vida. Não precisou de eu falar que era evangélico, não. Mas a luz do Senhor estava sobre mim. E aquele irmão olhou e falou, irmão, eu sinto vontade de voltar. Porque é gostoso você estar em comunhão. Eu falei, rapaz, Deus está te dando essa oportunidade e em breve você vai estar assumindo a sua posição novamente. Irmãos, foi para isso que Deus chamou eu e você. Mas para que isso aconteça, a minha igreja, a sua igreja, ela tem que ter fogo. Porque o fogo arderá continuamente sobre o altar e não vai se apagar. Ter fogo, irmãos, não é fazer bagunça, gritaria, não é de exagerar, não. Ouvi um pregador dizendo ontem que muitas das vezes o mundo quer apagar esse fogo, sabe de que maneira, irmãos? Usando as caixas d'água, ele usou esse termo, as caixas d'água da tecnologia dos dias atuais. Falou, irmão, Satanás está usando caixa d'água. Vocês sabem aquela mangueira de bombeiro? Satanás está usando, irmãos, para apagar esse fogo. Para que você perca as origens, da onde a sua igreja foi edificada. É pecado usar tecnologia? Não, ele dizia, mas demasiadamente sim. Porque Deus trabalha no natural, no original. Deus faz isso, irmãos. Ainda que você seja chamado de quadrado, eu não me importo. Eu me recordo quando começamos aqui, aleluia, entrar mais ou menos na modernidade, o pastor Luiz chamou em mim, eu era o segundo dirigente. Falei, pastor, se o senhor quiser que eu ocupe a tribuna para ministrar, pastor, eu não vou mudar o meu estilo de mensagem. Irmão Sebastião, mas quem está falando isso, irmão Sebastião? Não faz isso não. Falei, não, Deus me colocou desta maneira. E enquanto eu viver, eu vou falar segundo a maneira que Deus me colocou. Deus me deu essa direção. Não adianta, irmãos, eu querer imitar
imitar ninguém. Deus me deu esse estilo de pregar, não adianta eu imitar Francisco, não adianta não, te dou cair, não. Eu tenho que estar na posição que Deus me colocou. Porque eu sou um vaso para ser usado nas mãos de Deus. E eu louvo o Senhor por isso, irmãos. Eu louvo o Senhor. Porque anos se passaram, anos estão se passando, e o Senhor tem me sustentado nas suas mãos. Senhor, irmãos, pela amizade que eu tenho por vocês. Eu louvo o Senhor, irmão, sinceramente. Isso não é da boca para fora, não. Sempre tenho dito isso. A amizade, o aconchego das pessoas neste lugar. Tudo isso, irmãos, me dá mais força para lutar contra as adversidades. Porque a luta é grande, a luta não é fácil. Mas o Senhor tem sido o meu general de guerra. O Senhor tem sido a minha fortaleza. O Senhor tem sido a fortaleza sua, irmão. Fortaleza e socorro. Presente. Graças a Deus. A fortaleza, irmãos, é algo tremendo. Fortaleza é usada, irmãos, para a batalha. Fortaleza era usada diante de portas. O pregador falava algo tremendo, fazendo uma narração sobre isso. Fortaleza se é colocada diante de grandes portas. Aquela fortaleza e os canhão arqueados em cima daquela fortaleza. Ali, aleluia, distância quilométrica. Tudo está sendo monitorado. Ele está tendo aquela visão ampla. Assim é os anjos do Senhor, acampados ao nosso redor. Esteja você aonde você estiver, o Senhor está te guardando. E esta luz, irmãos, este fogo, aleluia, está te acompanhando. Este fogo, irmãos, que te dá sustentabilidade, que te dá perseverança. Não pense, irmãos, em desistir, não. Não pense, irmãos, em parar, não. Não pense, eu vou parar porque tudo está dando contrário. Para com isso, irmão. Sai daqui dessa noite e fala, Senhor, eu quero uma igreja, que a minha igreja seja edificada em cima de fogo. Eu quero, Senhor, que esse fogo continue ardendo. Esse fogo continua continuamente na minha vida. Porque se esse fogo continuar, eu vou estar perseverante. Glória a Deus. Glória a Jesus. Para isso que Deus nos chamou, irmão. Deus não chamou eu e você para parar no meio do percurso, não. Deus chamou para ir até o fim. Porque a vitória está lá no fim. A vitória não está nem no começo, nem no meio. A vitória está no fim. Hoje de manhã nós ouvimos isso, as irmãs cantaram com você aqui, tremendo com relação a isso. Jerusalém está lá no fim, irmão. Jerusalém não está no meio do percurso, não. No meio do percurso, sabe o que está? O deserto, escaldante, o calor, as provas vão ser muitas. Porque no meio dessa prova Deus vai lapidando você. Porque você tem que chegar lá sem mancha. Nós temos que chegar lá, irmão, sem mancha. Porque é a igreja que o Senhor vem buscar. O Senhor vai buscar a igreja sem mancha, imaculada. Uma igreja que não tem defeito algum. É essa igreja que o Senhor vai buscar. E para nós tirarmos esses defeitos, essas deficiências que nós temos que passar por esse processo. Mas lá no fim, nós vamos dizer o seguinte: valeu a pena passar por esse vale. Porque a minha coroa está aqui na minha mão. O Senhor me entregou. É essa palavra que o Senhor nos dá nessa noite. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E as palmas.